Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, criançada! Todos presentes? Espero que sim! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Sou a professora Grace Kelly e hoje nós teremos a aula de divisão silábica. Vejamos, vamos tentar ler essa palavra que está aqui. Trabalho. Leram comigo? Agora, leia pausadamente. Trabalho. Vocês viram que cada vez que a gente abriu a boca, nós falamos um sonzinho, não foi mesmo? Por quê? Cada abertura de boca sai um som e esse som chama-se sílaba. Sílaba é um som ou um conjunto de sons que nós pronunciamos de uma vez só. Vamos falar novamente? Trabalho. Agora deu para vocês perceberem, né? Que cada abertura de boca com um sonzinho emitido chama-se sílaba. E cada pausa de sílaba em uma palavra, nós estamos fazendo a divisão silábica. Mas é interessante nós observarmos que as palavras, elas podem ter várias quantidades de sílabas. Por exemplo, pode ter 1, 2, 3, 4 ou mais sílabas. Por exemplo, quando a palavra tem apenas uma sílaba, nós dizemos que essa palavra é monossílaba, porque nós abrimos a boca para falar apenas uma vez. Pé, sol, mar, pão, mãe, fé. Viu? Apenas uma vez nós abrimos a boca para falar as palavras. As palavras que são formadas por duas sílabas são chamadas de dissílabas. Por exemplo, bola, mato, saco, pipa, medo, dedo. Olha só quantas vezes nós abrimos a boca para falar cada palavrinha. Bola, mato, saco. Viram? Essas palavras listadas, elas são dissílabas, porque contém duas sílabas. Já as palavras formadas por 3 sílabas, elas recebem o nome de trissílabas. Vejam essas palavras. Peteca, macaco, caneta, boneca, carreta, casaco. Olha só quantas vezes nós abrimos a boca para pronunciá-la. Peteca, 3 vezes. E por isso, essas palavras são chamadas de trissílabas. Interessante, né? Agora, olha só que interessante. Palavras formadas com 4 ou mais sílabas, essas são chamadas de polissílabas. Vamos ler as palavras listadas? Elefante, camisola, pirulito, matemática, hipopótamo, inteligente. Agora vamos contar quantas sílabas tem cada palavra? Elefante, 4 sílabas. Se elefante tem 4 sílabas, ela é uma palavra polissílaba. Camisola, 4 sílabas também. Como ela tem 4 sílabas, é uma palavra polissílaba. E pirulito? Pirulito, 4 também. E matemática? Matemática,
Matemática. 5 sílabas. Nossa, quantas sílabas tem matemática, né? Ela tem 5 sílabas, então ela também é uma palavra polissílaba. E assim com as outras palavras também. Vamos ver se você aprendeu mesmo? As palavras que têm uma sílaba são chamadas de monossílabas, muito bem. E as palavras que contêm 2 sílabas? Dissílabas, parabéns. E as palavras com 3 sílabas? Trissílabas, muito bem. E as palavras com 4 ou mais sílabas? Esqueceu? Polissílabas, muito bem. Agora, já que você aprendeu, eu vou lançar para você um desafio para você fazer aí na sua casa, com o seu pai, com a sua mãe. É um jogo para classificar as palavras. Você vai precisar de papéis, dado, cartolina só se você tiver, cola ou fita adesiva. Caso você não tenha cartolina, pode fazer no seu caderno mesmo, tá bom? Ou então você pode fazer como um jogo, sem necessariamente colar as palavras numa cartolina, tá? Em uma folha de papel, você vai escrever nomes. No caso aqui, eu selecionei nomes de profissões, mas vocês podem usar a criatividade e escolherem várias palavras, palavras à vontade, com palavras grandes, palavras pequenas, fique à vontade. Essa sugestão eu dei por se tratar de profissões, mas vocês podem usar a criatividade de vocês. Coloquei várias palavras, né? Vários nomes de profissões e também alguns itens, algo relacionado ao trabalho dessas profissões, certo? Então tem palavras com 4, 5, 6, uma sílaba, tá? O importante é ter várias palavras. Depois que vocês escreveram essas palavras em uma folha, vocês vão recortar, né? Conforme o tamanho da escrita e vai colocá-las, né? Em cima de uma mesa. Depois que vocês colocaram essas palavras recortadinhas em cima de uma mesa, você vai precisar do seu dado, tá bom? Eu trouxe um dado aqui, um pouco grande, mas é só para vocês visualizarem. Mas aí em casa vocês podem usar o dado de jogo que vocês têm aí em casa. O que vocês vão fazer? Depois que vocês colocaram todas as palavras, né, recortadas em cima de uma mesa, você vai jogar o dado. Se você estiver jogando com outra pessoa, vocês vão ver quem vai começar primeiro, né? Mas vamos supor que você vai começar. Então, você vai jogar o seu dado. Caiu no número 1. Então, você vai encontrar entre aquelas palavras uma palavra que tenha uma sílaba. Uma palavra com uma sílaba. Eu encontrei a minha aqui. A palavra que eu encontrei é a palavra giz. Depois que você encontrou essa palavra, se você tiver a cartolina ou se você fez no seu caderno, você vai colar essa palavra onde é a classificação dela. Por exemplo, giz, ela tem apenas uma sílaba, então ela é uma palavra monossílaba. Muito bem. Vamos jogar de novo? Caiu o número 2. Então eu vou encontrar entre as palavras a palavra com 2 sílabas. No caso aqui eu tenho pintor, 2 sílabas. Então eu vou classificá-la em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Pintor tem 2 sílabas, então ela é uma palavra de sílabas. Muito bem. Viu que legal?
E aí vocês podem brincar à vontade aí, com várias palavras. E aí você vai aprender a divisão silábica, a classificar as palavras de uma maneira bem divertida. Vocês gostaram? Espero que sim. Então, crianças, a nossa aula fica por aqui. Eu espero você no outro dia, né, para nós aprendermos muito mais. Ah, mas não se esqueça de todo o cuidado que você tem que tomar durante esses dias. Lave sempre as mãos com água e sabão, né? Evite sair de casa, mas se for muito importante, muito urgente, que você use máscara e tenha sempre com você um álcool em gel. Todo cuidado é pouco. E eu quero ver você bonzinho para quando nós voltarmos, tá bom? Um abraço, até mais. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.